Novamente, graça e paz a todos. Nós estamos aqui estudando a palavra de Deus no livro de Marcos 8, do 10 ao 21, falando sobre o fermento da lei no bolo da graça, em que Jesus é tentado e é pedido um sinal a Jesus, pelos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo político, que lutava contra Jesus. Os fariseus e os saduceus eram dois grupos religiosos da época de Jesus que apareceram como partido distinto na última metade do século II a.C. Veja, partido. Embora eles apresentassem tendências traçáveis muito mais antigas na história judaica, tendências que se tornaram pronunciadas depois da volta do cativeiro da Babilônia, 537 a.C. Então são partidos políticos, homens religiosos aos extremos, com interesses próprios, falavam, mas não praticavam a palavra. Então eles eram ferrenhos religiosos, como nós vemos hoje, nas igrejas de hoje, nas tais igrejas de hoje, nas denominações, homens que impõem peso, fardo pesado ao povo de Deus, mas eles mesmos não colocam nenhum dedo para aliviar a carga pesada da igreja do Senhor Jesus Cristo. E esses homens eram homens que o interesse deles era totalmente políticos, não tinha nada a ver com o amor de Jesus, com o ensino de Jesus, com as instruções de Jesus. Pelo contrário, eles, de uma forma ou de outra, investiam contra Jesus para tentar derrubar Jesus. E entraram em aliança para derrubar Jesus, para matarem Jesus, os fariseus e os saduceus, e conseguiram. Claro que no plano de Deus, se Deus não permitisse, nada disso iria acontecer. Mas Deus já havia traçado um plano de salvar os eleitos, os escolhidos, os abençoados antes da fundação do mundo. Então, quando Jesus estava falando com o seu povo sobre o fermento dos fariseus, ele estava falando do ensinamento, dos ensinos dos fariseus e dos saduceus, que eram totalmente contrário ao que Jesus ensinava. Eles se sentiam separados, santos, melhores do que os outros, e julgavam as pessoas pelo seu viver, pelo modo de ser. E Jesus não veio para julgar, ele veio para salvar, justificar, santificar, transformar, lavar, purificar, deu a vida por nós. E esses homens eram homens que só olhavam para o seu umbigo, como se diz lá no Rio de Janeiro, um ditado muito famoso. Só fazendo uma correção, quando a palavra de Deus diz que a minha graça te basta, eu falei que estava no livro de Romanos, mas na verdade está no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, em que Paulo pede Jesus para tirar o espinho da carne, e o Senhor diz que a minha graça te basta. Amém, amados? Então vamos dar continuidade aqui a esse estudo, que no livro de Marcos 8, certo? Capítulo 10 e 11, entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Veja, hoje pede-se sinal a Jesus. Os pastores, como eu já disse, tentam a Jesus, achando que eles são os bons. Mas Jesus disse o quê? E suspirando profundamente em seu espírito, Jesus disse: por que pedes a essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não será dada nenhum sinal. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Então Jesus falou: não tem sinal para vocês não. Ou vocês acreditam ou não tem nada de sinal para aquela geração. Jesus estava falando para aquela geração, e Jesus não estava falando para a sua igreja, Jesus estava falando para os santos, os fariseus e o povo de Herodes. Então, amado, Deus não tem que provar nada para a gente, Deus não tem que dar sinal nenhum para a gente, nós temos que crer no que foi escrito, no que foi falado, no que foi ensinado pelo apóstolo Paulo. E nesse transportar de um lugar para o outro, esqueceram-se de levar pão. Não tinha pão, não tinha alimento para aquela missão naquele momento. No versículo 13 ele diz assim: deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. Versículo
14, versículo 15. E ordenou, dizendo: olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Que fermento é esse, né? Fermento é aquele produto químico que se coloca na medida, conforme na medida do bolo que vai se fazer, e ali o bolo, quimicamente, ele cresce, toma forma. Assim é o fermento dos fariseus no bolo da graça de Deus. Ele levenda algo que era para ser natural, passa a ser levedado. Amém?